Já parou para pensar que a gente busca o paraíso em tudo? Uma viagem perfeita, um amor ideal, aquele momento de paz. Mas se a gente disser que essa busca está gravada na gente desde o início dos tempos lá na história da criação. É mesmo, né? Hoje vamos mergulhar a fundo no Gênesis, mas não é aula de catecismo, hein? Prepare-se para desvendar os segredos e as polêmicas por trás dessa narrativa que moldou a visão de mundo de milhões de pessoas. E é fascinante como essa história escrita há tanto tempo ainda ecoa em tantos aspectos da nossa vida, né? Mas vamos além daquela leitura tradicional da história infantil. Isso. A gente vai destrinchar as metáforas, as nuances e mostrar como essa narrativa milenar ainda nos provoca a questionar quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Ok, vamos começar do começo. A estrutura de 7 dias da criação, por que será que essa divisão se tornou tão icônica? É só uma questão de organização ou tem algo mais profundo aí? Aí que tá a beleza da coisa. A ordem que cada elemento surge não é aleatória. A gente vê uma progressão, um sentido como se fosse uma grande sinfonia com cada dia introduzindo um novo tema. E essa estrutura, por si só, já nos leva a questionar a natureza do tempo da ordem e da própria criação. Já no primeiro dia, a gente tem um golpe de mestre, a separação da luz e das trevas. Não é só física, né? Tem uma carga simbólica poderosa aí. Com certeza. É como se a partir desse momento o universo começasse a se organizar a ter sentido. A luz, símbolo do conhecimento da razão, se contrapõe à escuridão, representando o caos o desconhecido. E essa dualidade, essa tensão entre opostos vai permear toda a história da humanidade, você não acha? Totalmente. E aí, no segundo dia, a gente tem a separação das águas, criando os céus e os mares. Parece simples, mas será que essa divisão também não reflete algo na nossa própria psique? A busca por delimitar, por categorizar, por dar nome às coisas. É uma ótima sacada. A gente, como seres humanos, tem essa necessidade de organizar o mundo ao nosso redor, de entender e classificar tudo. E a narrativa da criação reflete essa busca por ordem, por controle, que faz parte da nossa própria natureza. E no terceiro dia, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Surge a terra seca e, de repente, bom, vegetação por todos os lados. É como se a vida explodisse e colorisse o cenário. E essa explosão de vida vegetal nos leva a pensar na fertilidade, na abundância, na capacidade da natureza de se regenerar. É um momento de pura beleza e exuberância na narrativa. Mas o que me intriga é a pergunta: de onde vem essa força vital? O que impulsiona essa explosão de vida? Essa é a grande questão, né? E a gente vai ter que esperar até o sexto dia para ter uma resposta, pelo menos na versão da história que estamos explorando. Mas antes disso, no quarto dia, temos a criação do Sol, da Lua e das estrelas. É ou não é de tirar o fôlego? E repara como a cada dia a narrativa vai ganhando complexidade. Primeiro a luz e a escuridão, depois os elementos básicos, céu, água, terra, e agora os astros que regem o tempo, as estações, a própria vida na Terra. É como se a criação estivesse se preparando para o grande final, para a chegada do protagonista da história, o ser humano. E a gente chega no quinto dia com uma explosão de vida nos mares, nos céus. É tanta diversidade que até me perco tentando imaginar todas as criaturas que surgiram nesse momento. É ou não é fascinante? O que mais me impressiona é a criatividade e a ousadia da narrativa. Peixes que brilham no escuro, aves com plumagens multicoloridas, criaturas marinhas que parecem saídas de um sonho. É como se o texto quisesse nos mostrar a infinita capacidade da vida de se manifestar, de se adaptar, de se prender. E aí no sexto dia, o ápice da criação. Os animais terrestres e, finalmente, o ser humano. E aqui a gente tem que se perguntar: o que nos torna tão especiais a ponto de merecemos um dia só pra gente? Aí que a paca torce o rabo, né? Afinal, somos nós que estamos contando essa história. Mas o texto nos dá algumas pistas. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que por si só já levanta um mar de interpretações. Que a gente vai explorar com calma daqui a pouco, porque agora precisa de um respiro para processar tanta informação. E estamos de volta para desvendar os mistérios da criação de Adão e Eva. A gente viu como o palco foi montado, né? Céu, terra, mar, bichos para todo lado. Mas é aqui que a trama se adensa e a gente começa a questionar qual é o nosso papel nessa história toda. E a narrativa nos coloca no Jardim do Éden, esse lugar mítico carregado de simbolismo. Me diz uma coisa, você acha que o Éden existiu de verdade ou é só uma metáfora? Essa é a questão, né? Tem gente que busca evidências arqueológicas, outros acreditam que é uma representação simbólica do estado de inocência e de harmonia com a natureza. E tem quem veja o Éden como um ideal a ser alcançado, uma utopia que nos impulsiona a buscar um mundo melhor. E no meio desse jardim paradisíaco, duas árvores que mexem com a nossa imaginação: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que será que a gente é tão fascinado por histórias de frutas proibidas? É a tentação do conhecimento da experiência daquilo que é proibido. A gente quer entender, desvendar, mesmo que isso signifique desafiar as regras e ir além dos limites. A história de Adão e Eva explora essa dualidade humana, a busca pela sabedoria e o medo das consequências. Mas será que a gente está interpretando essa história da forma correta? A serpente, por exemplo, é sempre vista como a vilã atentadora. Mas e se ela for apenas uma mensageira, um catalisador da mudança? Olha, essa é uma leitura interessante. A serpente na mitologia é um símbolo ambíguo.
representa a sabedoria e a transformação, mas também o perigo à sedução. E se pensarmos bem, a serpente só oferece o conhecimento a Adão e Eva. Quem decide comer o fruto são eles. Ou seja, a culpa não é só da serpente. Adão e Eva também têm sua parcela de responsabilidade. E essa ideia de culpa de pecado original é algo que ainda ecoa na nossa sociedade, né? A gente se sente culpado por desejar, por querer mais, por buscar o conhecimento. E essa culpa pode ser paralisante, né? Mas também pode ser um motor de transformação. Se a gente reconhece nossas falhas, nossos erros, a gente pode aprender com eles e seguir em frente. E a história de Adão e Eva, apesar de trágica em alguns aspectos, também nos mostra a força da resiliência humana. E falando em força, me explica uma coisa. Por que Eva foi criada a partir da costela de Adão? Qual é o significado disso tudo? Essa parte gera muita discussão. Alguns interpretam como uma subordinação da mulher ao homem, outros veem como um símbolo da união da complementariedade entre os gêneros, e tem quem leia como uma metáfora da igualdade, já que ambos vêm da mesma origem. Essa história tem tantas camadas, né? E a gente pode passar horas aqui debatendo cada detalhe. Mas o tempo voa e ainda temos muito a explorar. Vamos em frente. Vamos lá, a jornada continua. A gente mergulhou fundo na criação do mundo, desvendou os mistérios do Éden, e agora a pergunta que não quer calar. O que tudo isso tem a ver com a gente aqui e agora? É aí que a história da criação se torna atemporal, sabe? Porque ela nos coloca diante de questões que a gente ainda enfrenta hoje. A relação com a natureza, o significado do conhecimento, a busca por sentido na vida. Tipo, a gente viu que Adão e Eva tinham a missão de cuidar do jardim do Éden. Mas e a gente? Qual é a nossa responsabilidade com a natureza hoje, com essa crise climática batendo na nossa porta? Essa história nos convida a repensar a nossa posição no mundo, né? Será que somos só os donos da natureza com o direito de explorar tudo ao nosso redor? Ou será que somos parte de algo maior com a responsabilidade de preservar e cuidar daquilo que nos foi dado? E essa ideia de ser criada à imagem e semelhança de Deus, como é que a gente aplica isso no mundo de hoje, com tanta diversidade e ao mesmo tempo tanta intolerância? Acho que a chave está em reconhecer essa centelha divina em cada ser humano, independentemente de suas diferenças. Se todos somos imagem de Deus, então todos merecemos respeito, dignidade e amor. Mas e a expulsão do Éden? A gente está condenado a viver longe do paraíso para sempre. E se a gente encarar essa expulsão não como uma punição, mas como um chamado para a gente construir o nosso próprio paraíso aqui na Terra com base em valores como justiça, compaixão e respeito. E talvez o paraíso não seja um lugar físico, mas um estado de espírito, uma forma de viver em harmonia consigo mesmo, com o outro e com a natureza. E essa busca pelo paraíso, mesmo que ele seja imperfeito, é o que nos move, o que nos inspira a criar, a amar, transformar o mundo ao nosso redor. No fundo, a história da criação nos mostra que a gente nunca está pronto, a gente está sempre em processo de criação, de transformação, e cabe a cada um de nós decidir que tipo de mundo a gente quer criar. É isso, a história não termina no 7º dia. Ela continua sendo escrita a cada novo dia, a cada escolha que a gente faz. E quem sabe um dia a gente consiga reconquistar o paraíso, não aquele do passado, mas um novo construído com as nossas próprias mãos e corações. E assim chegamos ao fim da nossa expedição pelo Gênesis. Espero que vocês tenham curtido a viagem e que essa história continue ecoando em seus pensamentos. A gente se encontra no próximo mergulho, prontos para desvendar novos mistérios e reflexões. Até lá!